Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto por um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram um sistema de medida e escrita baseado nos hierógrafos. A palavra Egito vem do grego Egyptios. De acordo com Estrabão, deriva de Aegioptos, a terra abaixo do eixo. Isso se torna mais evidente na variação Egyptios. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de vários povos. A população era dividida em clãs e se organizavam em comunidades chamadas nomos, que eram pequenos estados independentes. Entre 1200 a.C., o rei Mené uniu os dois reinos, se tornando seu primeiro faraó. Entre 1200 a.C., o rei Mené uniu os dois reinos, se tornando seu primeiro faraó. O faraó era venerado como um verdadeiro deus. Era considerado como um intermediário entre os humanos e as demais divindades. Por isso, o Egito Antigo era considerado uma monarquia teocrática, cujo governo era baseado nos ideais religiosos. A sociedade era dividida por uma pirâmide no topo, que primeiro viria o faraó, em seguida nobres e sacerdotes, escribães, soldados, comerciantes, artesãos e camponeses e escravos. A sociedade era dividida por uma pirâmide no topo, que primeiro viria o faraó, em seguida nobres e sacerdotes, escribães, soldados, comerciantes, artesãos e camponeses e escravos. A civilização egípcia foi muito sofisticada. Suas marcas estão entre nós até os dias atuais. Os egípcios eram ótimos astrônomos, médicos e escritores. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura, principalmente marcada pela religiosidade. A pintura era muito peculiar, pois representava o corpo de frente e a cabeça sempre de perfil, caso estivesse de pé. Se estivesse sentado, tanto o corpo quanto a cabeça estariam de perfil. Pintava-se paredes do palácio, templos, especialmente tumbas destinadas aos faraós. A pintura representava cenas familiares de cotidiano. Hoje as pinturas nos permitem construir o dia a dia dos egípcios. A escultura egípcia retratava grande porte de esfinges, criaturas fantásticas e deuses e faraós, em um pequeno porta-sarcófagos de pedra ou de madeira. O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após suas cheias as terras estavam férteis. Era quando plantava-se trigos, cevados, frutas, legumes, linho, papiro, algodão. O Nilo servia para pescar. Era também unidade política, pois garantia a economia entre os dois pontos do Egito. A arte egípcia é uma expressão artística muito antiga e uma das mais apreciadas até os dias atuais. São consideradas artes egípcias toda expressão artística feita no Egito Antigo, como pintura, escultura, decoração, entre outras. As artes eram ligadas à religiosidade desse povo. Grande parte das obras são em homenagem aos seus deuses egípcios. Suas obras representavam meios políticos, por isso o faraó aparece em quase todas elas. Estima-se que a arte egípcia tenha vivido cerca dos últimos 3.000 anos antes de Cristo. As cores, os formatos e modelagens eram seguidos por todos os artistas da época. As cores eram obtidas através de extração de produtos minerais. Elas tinham significados próprios. O preto era extraído do carvão de madeira, ou do óxido de magnésio. Estava ligado à morte e à noite, fertilidade ou regeneração. Já o branco, obtido do cal ou do gesso, representava verdade e pureza. Arte no Egito Antigo.
É importante entender que a religião é responsável pelo desenvolvimento da arte egípcia. Os egípcios eram norteados pela religiosidade, pela crença em deuses e na vida pós-morte, considerando esta mais importante do que a vida terrena. A grande preocupação do povo egípcio era garantir conforto, em especial a seus soberanos, faraós e sacerdotes, após sua morte. Obras na arte impactantes e sua extraordinária arquitetura foram realizadas com a finalidade de render glórias e eternizar o espírito humano após morte. A obsessão pela imortalidade fez com que a arte egípcia reproduzisse técnicas artísticas e padrões estéticos por cerca de 3.000 anos. Essa permanência levou ao desenvolvimento da matemática, da literatura e das ciências médicas, sendo também fundamentais para compreender a grandiosidade dessa civilização. Pintura no Egito Antigo. A pintura desempenhou poderosa função junto à esfera mística e religiosa do povo egípcio. Os pintores estabeleceram regras artísticas rígidas que permaneceram inalteradas ao longo do tempo, reforçando a busca do efeito de permanência e imutabilidade. Dentre as principais convenções desse estilo, podemos enumerar a inexistência das 3 dimensões, o desconhecimento da profundidade, a pintura chapada aplicando-se uma cor de cada vez, sem matizes de claro e escuro, consequentemente sem sinal de volume. O uso da lei da frontalidade, que estabelece a representação da figura com um tronco e olhos de frente e o restante do corpo em perfil. Com base nessas regras, esperava-se que a pintura representasse a pessoa de forma idealizada, negando qualquer tentativa de representação realística ou natural do ser humano e das divindades. A pintura egípcia também procurava representar a hierarquização da sociedade, associando um tamanho maior àqueles de maior importância social. Na seguinte ordem de grandeza: o faraó, sua esposa, os sacerdotes, os militares e o povo. A pintura também foi a principal responsável pelo desenvolvimento da escrita, a partir do desenvolvimento dos desenhos, adquirindo forma pictográfica, variando conforme seu grau de complexidade. Hieroglífica, considerada uma escrita sagrada. Hierática, uma escrita mais simples, utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes. Demótica, uma escrita popular. A arte egípcia surgiu no período pré-dinástico, ou seja, antes do primeiro faraó, período anterior à unificação do Egito. Existiam 2 grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Grande parte da sociedade egípcia estava centrada na crise da eternidade da alma, e isso é mostrado na sua arte, escultura, arquitetura, pintura e mitologia. Os egípcios não tinham dúvida de que, se preservassem a sua imagem final do faraó, ele viveria para sempre. Assim, eles buscavam eternizá-lo através da arte. Para isso, artistas esculpiam a cabeça do rei e a colocavam na tumba, a fim de ajudar a alma a se manter viva através da imagem. Desta forma, o escultor ganhou importância na sociedade, ao ponto do nome egípcio para o escultor significar aquele que mantém vivo. Porém, o artista não tem espaço para a criatividade. Suas obras tinham regras rigidamente controladas por padrões estabelecidos. A lei da frontalidade era um conjunto de normas rigidamente estabelecida que se caracterizava pela ausência da tridimensionalidade. Nela, todas as partes do corpo devem ser retratadas do seu melhor ângulo. O tronco e os olhos devem ser exibidos de frente, enquanto a cabeça, os pés, o nariz e as pernas devem ser desenhadas de perfil. O objetivo era mostrar a maior realidade possível,
mesmo se o resultado não parecesse natural. Outra regra era muito importante. Era a hierarquia das imagens. O tamanho das pessoas é proporcional ao seu poder e à sua importância. Cores. O amarelo claro era extraído do acre. O verde vinha da malaquita e do cal. O preto vinha do carvão. O vermelho do óxido de ferro e da hematita. O azul do silicato de cobre ou sais de cobalto, misturados com clara de ovo ou cera de abelha, adquiriam uma consistência pastosa ideal para pintura. O faraó Amenófis IV se rebela contra as rígidas regras artísticas e religiosas. Ao romper com essas regras e com a lei da frontalidade, os artistas tiveram mais liberdade para a criação, inaugurando um novo período para a arte egípcia, e assim surgiu uma das obras mais conhecidas do Egito Antigo, o busto da Nefertiti, esposa de Amenófis. A escultura de 50 centímetros possui uma naturalidade até então jamais vista. Quem nunca pensou como foram construídas as pirâmides? Foram realmente escravos que construíram? E como eram mumificadas as pessoas mortas? O Egito Antigo tem mistérios que muitos estudos já revelaram, mas ainda há muitas coisas a se descobrir. Vamos conferir algumas curiosidades sobre o Egito Antigo. Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída com 8 lados, e não 4, como a maioria. E apesar dos muitos estudos realizados, ainda há passagens inexploradas no interior dessa pirâmide. Deuses e deusas. Os antigos egípcios adoravam mais de 1.400 deuses e deusas. Operários. Diferente do que se pensava, estudos mostram que as pirâmides do Egito foram construídas por trabalhadores pagos e não por escravos. O pé esquerdo das estátuas sempre está à frente do direito. Se observarmos qualquer estátua construída durante o período dourado do Antigo Egito, veremos que o pé esquerdo está sempre à frente. Isso acontece porque a cultura egípcia considerava que o lado esquerdo era o lado da vida, porque nele está localizado o coração. Inventaram o cimento.
Esse composto utilizado para elaborar elementos de construção foi criado pelos egípcios. Eles o utilizavam para orientar as bases das pirâmides, embora atualmente historiadores estejam discutindo se os etruscos também tiveram alguma relação com o aparecimento desse elemento. Homens e mulheres egípcios usavam maquiagem. A vaidade é tão antiga quanto a humanidade, e os antigos egípcios não foram exceção. Homens e mulheres se maquiavam pesadamente e acreditavam que o costume invocava a proteção dos deuses, mais exatamente Horus e Ra. Os cosméticos eram feitos à base de diversos minerais e misturados a uma substância chamada kohl. A mistura era aplicada aos olhos com os utensílios feitos de madeira, osso e marfim. Também era bastante comum o uso de perfumes, feitos com uma base de óleo, mirra e canela. Além disso, acreditava-se que a maquiagem tinha propriedades de cura. A pesquisa mostra que os cosméticos de chumbo, muitos usados ao longo do Nilo, ajudavam a evitar infecções oculares. Mundo Fashion. O vestido mais antigo do mundo foi encontrado no Egito e tem cerca de 5.000 anos. Bate-papo. A linguagem escrita foi inventada independentemente por egípcios, sumérios, chineses e maias. Dieta. Ao contrário do que aparentam nas representações, muitos faraós egípcios eram gordos, devido à constante comilança e a uma dieta rica em açúcar, pão e mel. Anões. Os antigos egípcios respeitavam os anões, que não eram vistos como deficientes.